Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Sou o professor Tiago e hoje é a nossa aula de número 11. Bom, gente, na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um famoso verbo da língua inglesa, o verbo to be. Vamos conhecê-lo nas suas formas afirmativa e negativa e também vamos ver alguns exemplos de situações em que nós precisamos utilizar este verbo na língua inglesa, tanto como o verbo ser ou como o verbo estar, e principalmente para apresentar pessoas que conhecemos utilizando ele. Tá? Vamos focar na habilidade de número 19 do sexto ano, que consiste em utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas usando o verb to be. Vamos nessa? Então, gente, eu começo a aula de hoje com a frase de um grande poeta da língua inglesa, que é William Shakespeare. Essa frase, com certeza, vocês já devem ter visto ou ouvido em algum lugar. To be or not to be? That is the question. Quem nunca ouviu essa frase? É a nossa famosa frase ser ou não ser, eis a questão, e que foi imortalizada por este grande poeta, né? Que foi o Shakespeare. Então, essa frase traduz bem o que é o verbo to be. Ele é tudo na língua inglesa. Então, este verbo, ele além de ser o mais utilizado na língua inglesa, ele possui características especiais que diferem ele de qualquer outro verbo da língua inglesa. Por isso, a gente precisa dedicar muito tempo de estudo apenas para ele, pois ele é muito importante. Tá certo? No presente, em português, ele corresponde a dois verbos do nosso idioma, que são os verbos ser e o verbo estar. Então, se a gente tem na língua portuguesa o verbo ser e o verbo estar, na língua inglesa, esses dois verbos equivalem ao verbo to be. Exatamente. Então, daí que ele é tão utilizado. Porque quantas frases a gente não utiliza o verbo ser e o verbo estar ao longo do nosso dia? Na língua portuguesa, eu acho que são os dois verbos que nós mais utilizamos. Então, você imagina na língua inglesa, você utilizando esses dois verbos, o verbo to be. Então, é por isso que ele é muito falado, ele é muito estudado, e a gente precisa conhecer ele, porque ele é fundamental, tá? Então, como que nós conjugamos o verbo to be no presente? Como é que eu digo eu sou, eu estou, nós somos, nós estamos? Como é que nós conjugamos ele? Como nós já falamos anteriormente, o verbo to be ele pode ser utilizado como ser ou o verbo estar do português. E isso causa uma certa confusão aos estudantes da língua inglesa, porque às vezes não consegue diferenciar quando que eu estou utilizando o verbo to be como o verbo ser e quando eu estou utilizando ele como o verbo estar. A resposta está no contexto. O que vai determinar se ele está sendo utilizado como ser ou estar vai ser o contexto em que a gente está utilizando ele. Pelo contexto, nós conseguimos identificar. Então, esta é a famosa conjugação do verbo to be no presente. Então, o verbo to be no presente, ele possui três formas. A forma am, que é escrita com am, a forma is, que é escrita com is, e a forma are, que é escrita com as letras ARE, nesta sequência. Então, essas três formas, elas são utilizadas para formar toda a conjugação do verbo to be no presente, que vai ser feita de acordo com a pessoa quem está falando. Então, a forma am, ela é utilizada apenas e exclusivamente para a primeira pessoa do singular, juntamente com o pronome I, que é escrito com a letra I sempre maiúscula, que equivale ao nosso eu. Então, quando eu utilizo eu, quando eu falo de mim, eu utilizo sempre o verbo to be na sua forma am. Então, quando eu digo I am, eu estou dizendo eu sou ou eu estou. Já a forma are é utilizada para a segunda pessoa do singular e para todas as pessoas do plural. Então, eu posso utilizar o are para you are, do singular, dizendo você é ou você está, ou ainda tu és ou tu estás.
Ou posso utilizar também para o we are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, ou vocês estão, ou ainda vós sois, vós estáis. E they are, eles são e eles estão, certo? E a última forma, que é o is, é utilizado exclusivamente para a terceira pessoa do singular. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. E ainda existe o pronome neutro, que é o pronome it, que não existe na nossa língua portuguesa, que é um pronome exclusivamente utilizado para os animais com os quais não temos intimidade e as coisas e objetos. Então, eu posso usar para uma mesa, para uma parede, eu uso o pronome neutro. It, it is. Ele ou ela é ou está, tá certo? Então, essa é a conjugação do verbo to be no presente. Vamos ver agora como identificar se o verbo to be ele está sendo utilizado como verbo ser ou verbo estar através de contexto em alguns exemplos. Exemplo de verbo to be como verbo ser. Veja, I am a boy. Então, quando eu digo I am a boy, qual é o mais correto? É eu sou um menino ou eu estou um menino? Então, tio, nesse caso, fica melhor o verbo ser. Você não vai deixar de ser um menino, independente do que aconteça, né? I am a boy. Então, eu sou um menino. She is a journalist. Então, ela está jornalista ou ela é jornalista? Qual a profissão que ela escolheu? A pessoa, ela pode mudar de profissão. Sim, mas no caso, até que ela mude, ela é. Continua sendo. Então, eu tenho que usar o verbo is como ser. She is a journalist. Ela é uma jornalista. They are brothers. Eles são irmãos. Será que eles vão deixar de ser irmãos? Por mais que eles não se gostem, por mais que eles briguem? Não, eles não estão irmãos. Eles são irmãos. Então, nessas três frases, tanto am como is ou are foram usados como verbo ser da língua portuguesa. Agora, vamos ver exemplos de frases em que o verbo to be foi utilizado para o verbo estar. Vamos ver. You are lovely today. You are lovely today. Você está adorável hoje. Então, quando ele usa essa palavra today, ele já deixa claro que é um estado momentâneo. Você está lovely today. Nem que essa pessoa esteja lovely todos os dias, mas naquele dia em especial ela está lovely. É o estado que ela se encontra. He is studying. Aqui nós temos o verbo to be, seguido de um verbo no presente contínuo, que é o verbo studying, com ing, que dá uma ideia de algo que está acontecendo naquele momento. Então, é uma ação momentânea. Então, ele está, naquele momento, estudando. Então, he is studying. Geralmente, aliás, sempre que o verbo to be ele for seguido por um verbo no ing, ele vai ser utilizado como verbo estar. He is studying. We are at our grandma's house. Nós estamos na casa da nossa avó. Imagina você dizer, nós somos na casa da nossa avó. Não faz sentido. Então, eles estão naquele momento na casa da avó. Depois podem ir para outro lugar. Então, vocês percebem como é o contexto que faz a diferença? Então, nos exemplos de verbo ser e nos exemplos de verbo estar, o que determinou o que o verbo to be significa foi apenas o contexto, tá certo? Com o tempo, nós vamos aprendendo a diferenciar esses contextos. Vamos ver como que a gente pode utilizar também o verbo to be para apresentar as pessoas. Então, quando eu vou me apresentar para uma pessoa, eu uso o verbo to be na forma am. Então, I am Tony, eu sou o Tony. No meu caso, I am teacher Tiago, sou o professor Tiago. Quando eu quero apresentar um amigo ou uma amiga, geralmente utilizamos o is, quando a pessoa está sozinha. Se for uma menina, she is my sister Annie, ela é minha irmã Annie. He is Kevin, ele é o Kevin.
Quando é mais de uma pessoa que nós queremos apresentar ao mesmo tempo, nós utilizamos a forma do verbo to be are. Como em They are Peter and Robert. Eles são o Peter e o Robert. Então, aí eu estou apresentando duas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que usar o verbo to be are, que é o plural. Então, is para uma pessoa, he is Kevin, she is Annie. Para mais de uma pessoa, are. They are Peter and Robert. They are Mary and Jenny. Também podemos usar os pronomes demonstrativos. Quando utilizamos as pessoas estão próximas da gente, nós utilizamos o pronome demonstrativo this. Então, this is Sarah. Esta é a Sarah. Quando a pessoa está longe de você, você usa o that. That is Paul. Aquele é o Paulo. Quando é mais de uma pessoa que nós queremos apresentar, nós utilizamos os pronomes demonstrativos these e those. Se a pessoa estiver próxima de nós, as pessoas, nós utilizamos these. Por exemplo, these are Mary and Judith. Estas são Mary e Judith. Se as pessoas estão distantes de nós, utilizamos those. Those are Alex and Justin. Aqueles são Alex e Justin, tá certo? Então, para this e that, usamos o verbo to be is, e para these e those, utilizamos o verbo to be are, ok? Temos também as chamadas contracted forms. O que é uma contracted form? Contracted form é quando a gente pega o verbo to be e retiramos algumas letras dele, transformando ele como se fosse fundindo ao pronome, tá? Transformando ele e o pronome numa palavra só, com o uso de um sinal que chamamos de apóstrofo. Então, a forma contrata de I am, a gente pode utilizar wine. A forma contrata de you are, nós utilizamos your. De he is, his. De she is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Então, você observa que quando a gente utiliza o verbo to be separado do pronome, ele tem uma certa pronúncia. Quando nós juntamos o to be com o pronome, ele passa a ter uma pronúncia diferente. Então, essas formas contratas, elas são mais utilizadas na conversa, nas conversações, no inglês falado no dia a dia. Porque as pessoas tendem a falar mais depressa e aí elas transformam as palavras juntando o verbo to be com os pronomes. Então, muitas vezes você pode não reconhecer que ali está sendo utilizado um verbo to be porque as pessoas estão pronunciando o verbo to be na forma contrata, tá? Então, se você escutar I'm, é o mesmo que I am. Se você escutar your, é o mesmo que you are. Se você escutar his, é he is. Então, vocês têm que também treinar a pronúncia das formas contratas para quando vocês escutarem em uma conversa, em um diálogo, em um texto, vocês entenderem que aquilo ali é a forma contrata, mas também é o verbo to be, que vai ter o mesmo significado que nós vimos lá no início da aula, tá certo? E também podemos utilizar o verbo to be na forma negativa, quando a gente quer utilizar a palavra não. Basicamente, o verbo to be na forma negativa, nós transformamos ele para a forma negativa, acrescentando a palavra not logo após o verbo to be. Então, se eu sei que I am é eu sou, eu estou, quando eu acrescento not, vai ficar eu não sou ou eu não estou. I'm not. You are not, você não é, você não está. He is not, ele não é, ele não está. She is not, ela não é, ela não está. It is not, ele ou ela para coisas animais, lembrem que eu falei. O it é o pronome neutro. It is not, ele ou ela, objeto, coisa animal, não é ou não está. We are not, não somos, não estamos.
You are not. De novo, professor, you? Sim, porque nós temos o you do singular e temos o you do plural. You are not. Vocês não são, não estão. They are not. Eles não são, eles não estão. E assim como nós temos na forma afirmativa as formas contratas do verbo to be, nós temos também as formas contratas negativas do verbo to be. Então, as formas contratas, a gente junta geralmente o verbo to be ao not. A única exceção é a forma am, que não existe uma forma do am se contrair com a palavra not. Então, a única exceção vai ser ele. O am, você faz a forma contrata juntando ele ao pronome e deixando o not em separado. Então, I am fica I'm not, certo? Já as formas realmente em aren't e isn't. Então, se você diz you aren't, é a mesma coisa que you are not. Se você diz he isn't, é a mesma coisa que he is not. She isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, tá certo? Então, nas formas contratas, a forma am não se junta com o not, mas o is e o are podem se juntar tanto com o pronome quanto com o not, mas é mais utilizado juntando eles com o not, tá certo? Tornando-se isn't ou aren't. Alguns exemplos de formas contratas negativas. I'm not Peter. Eu não sou o Peter. He isn't Kevin. Ele não é o Kevin. It isn't my dog. Ele não é o meu cachorro. They aren't my parents. Eles não são os meus pais. Tá certo? Então, essas são formas negativas contratas do verbo to be. Bom, gente, para finalizar, já chegou o final da nossa aula, né? Passou rapidinho. Nós vamos fazer uma atividade que vai ser através de link, tá? Então, vocês vão copiar e colar esse link no navegador de vocês, vão acessar a atividade, responder. Terminou de responder, você tira um print da tela, tá? Para salvar no seu celular, na sua galeria. Aí você me envia lá pelo aplicativo do Google Classroom ou então no WhatsApp, no privado, onde você preferir, tá certo? São 2 atividades, então para cada uma é um link, tá? A primeira questão é um link, na segunda é um link diferente. Então, em cada uma delas, você vai responder, tirar o print e mandar depois os 2 prints para o aplicativo ou o WhatsApp. Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Thanks for watching. Bye!